Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa do bloco 4. Nessa segunda aula de língua portuguesa, vamos conhecer então sobre Clarice. Clarice é a autora que escreveu Como Nasceram as Estrelas. E nós precisamos saber um pouquinho sobre ela. Esse gênero textual que nós vamos conhecer, ele fala então quem é? E o assunto dele é biografia. Gênero textual, biografia. Vamos lá? Então vamos lá. Questão número 2. Um gênero textual que narra a história de uma pessoa é a biografia. Leia um resumo da biografia de Clarice, autora Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em 1920 e morreu em 1977. Foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de Pinkous e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu de seu país diante da perseguição dos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde moravam Zaina, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa do seu pai, todos mudaram o nome, e o nome então dela se chamou Clarice. Depois, a família mudou-se para a cidade do Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro da Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Vejam que nós temos essa chave, entre chaves nós temos reticências. Isso significa que nós temos muito mais informações sobre Clarice. E essas informações aqui são informações verdadeiras. Biografia é onde nós colocamos a vida da pessoa conforme ela é mesmo, diferente das lendas. Gente, lenda e mitos, eles são histórias contadas e que as pessoas podem inventar, as pessoas inventam para poder explicar algo que esteja acontecendo na natureza. Já biografia são fatos reais da pessoa, tem data de nascimento, e se a pessoa já morreu, tem data da sua morte. E nós temos então fatos, cidades, locais, acontecimentos que são verdadeiros. Vamos então para a atividade? Letra A. Onde Clarice Lispector nasceu? Então nós temos no Brasil, na Ucrânia, no Recife, Maceió. Lembre-se, tudo que nós temos dúvida, nós voltamos no texto para ler. Leiam se vocês precisarem novamente para poder ter a informação. E vejam que ali é para marcar X. Também é para marcar X na letra B. Com quantos anos Clarice chegou no Brasil? 2 anos? 2 meses? 57 anos? 10 anos? Da mesma forma que eu pedi, se caso você tiver dúvida, leia o texto novamente. Vamos seguir? Aí nós temos então histórias que o povo conta. Vocês lembram que a Clarice, ela pode ser então considerada Juruá. E Juruá quer dizer não indígenas. E aí nós temos então esse textinho que fala que muito tempo atrás já se queria registrar, já se registravam histórias contadas pelos indígenas. Vou ler para vocês. Os indígenas sempre contaram histórias, muito antes de 1500, quando os primeiros Juruá, que são os não indígenas, chegaram ao Brasil. Nossos povos já contavam histórias. À noite, ao redor das fogueiras, os sábios Guarani passavam seus conhecimentos por meio de histórias. Eles não tinham nem escrita, nem escola. A escola eram os próprios sábios, as pessoas mais velhas. Os indígenas são povos de tradição oral. Antigamente, as histórias indígenas eram contadas aos juruás, não indígenas, que as escreviam e publicavam. Mas já faz algum tempo que os indígenas de vários povos, como Guarani, Munduruku,
Maraguá, entre outros, começaram a registrar por escrito, traduzir e adaptar suas histórias para o português. Esse livro que nós temos aqui ao lado, que é o texto retirado do livro acima, esse livro também tem outras histórias que contam histórias do povo indígena. Vamos para a questão número 3? Podemos dizer que a autora Clarice Lispector é uma juruá, ou seja, uma não indígena, que escreveu lendas dos povos indígenas. Agora vamos ler uma lenda escrita pelo escritor indígena Daniel Munduruku. O começo de tudo. Segundo uma antiga lenda dos caipós, há muito tempo atrás, os indígenas moravam no céu. Viviam tranquilamente no teto do céu, um lugar repleto de plantas e bichos. Certo dia, um guerreiro encontrou uma toca de tatu gigante no meio da mata. Para caçar o bicho, resolveu cavar. Cavou um dia, cavou 3, cavou 6 dias. Quando conseguiu chegar até o tatu, o chão da toca desabou. O guerreiro havia cavado até furar a abóbada celeste. Pelo buraco, lá embaixo, avistou uma terra cheia de rios e florestas de buritis. Ao contar à tribo que tinha visto um buraco, todos ficaram encantados. Então resolveu descer até a terra utilizando uma longa corda. Mulheres, crianças e jovens desceram antes. Depois vieram os homens e os anciãos. Aconteceu que no meio da travessia, um menininho, desejando que seu povo permanecesse no céu, cortou a corda. E é por isso que, até os dias atuais, uma parte dos caiapós vive no céu e outra vive na terra. Esse texto que nós temos, ele conta então como que tudo começou aqui na terra. E vejam que são fatos que não são reais, né? Não tem nenhum indígena caindo lá do céu, descendo com corda. Vejam que essas histórias são da época mesmo, para um jeito de explicar por que os indígenas olham para o céu e pedem ajuda. E aí temos indígenas na terra. É um jeito de explicar que existe sempre alguém cuidando da gente. Os anciãos são as pessoas mais velhas, que sabem muita coisa. E aí eles ajudam, então, os povos aqui na Terra. Vamos para as atividades? Então, vamos lá. Uma ilustração é uma imagem que passa uma mensagem, que pretende informar, explicar, auxiliar no entendimento de algo. Ilustre a lenda, o começo de tudo. Essa lenda que eu li e que você tem no texto, dentro do bloco, ela precisa, então, ela tem uma informação, e essa informação a gente consegue imaginar quando nós estamos lendo. Então, que tal você fazer a ilustração dessa lenda? Então, nós temos um espaço. Esse espaço que eu deixei aqui para vocês é o espaço que está lá no bloco também. E a letra B, qual o objetivo que está presente na lenda escrita por Clarice Lispector? E a escrita do Daniel Munduruku? Qual o objetivo que está presente na lenda? Para que servem essas lendas? Por que nós lemos elas? O que ela quer transmitir para nós? E aí, nós temos então o final das nossas atividades. O que eu quero mostrar para vocês e que na aula de hoje nós fizemos então as atividades que seria a número 1, deixa eu voltar aqui para a gente poder ver. Então, nós temos a número 2, questão 2, a questão 3, para que a gente possa resolver, ok? Então, espero que vocês tenham entendido a atividade, que vocês possam resolver, que vocês, se tiverem dúvida de alguma informação que ficou, eu quero que vocês voltem aí, me procurem, mandem uma mensagem para a professora e a professora está à disposição para ajudar vocês. Espero que vocês tenham um bom estudo, beijo, até mais!